Fico honrada em estar aqui, trazendo a mensagem dessa noite, que por muitas vezes o Ezequias até quis me colocar na escala, mas eu falava para ele que não, né? Estava fugindo aí de trazer a palavra para os jovens, mas graças a Deus que hoje eu estou aqui. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este momento. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite, Pai. Eu coloco, Senhor, me coloco, Pai, na tua presença, Senhor Jesus. Que eu venha ser um canal em tuas mãos nessa noite, Pai querido. Que o Senhor venha usar a minha vida, Pai querido. Que o Senhor tire qualquer distração, Pai, qualquer impedimento, Paizinho querido. Que a tua glória se manifeste aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Que eu diminua para que tu cresças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar, antes de eu entrar na mensagem, eu vou começar com um breve testemunho. Eu cresci numa família, meus pais são católicos, né? E eu cresci vendo algo, acontecendo coisas na minha família que me entristecia, né? Meu pai, na época em que eu era criança, meu pai, ele era alcoólatra, né? E ele era muito, quando ele bebia, ele chegava em casa assim, e ele quebrava as coisas dentro de casa, ele nunca chegou em nenhum momento bater na minha mãe, ou em mim, ou no meu irmão. Mas ele era violento assim de quebrar as coisas dentro de casa. E eu e o meu irmão, a gente ia presenciando essas ações do meu pai ali, essas agressões dele, e aquilo ia crescendo dentro de mim, uma ira, uma revolta, e ao mesmo tempo um medo. Aquilo ia criando uma barreira, um distanciamento entre mim e o meu pai, pelo fato de ele estar cometendo essas atitudes. E eu fui crescendo, né? Fui me tornando adolescente e eu não tinha uma identidade, eu não me achava, eu não tinha uma identidade para mim, né? Porque eu tinha o medo, a revolta, a ira dentro de mim, devido a essas atitudes. Então, por eu não ter uma identidade, eu saía, né? Meus colegas, meus amigos me convidavam, e até mesmo meu irmão, e eu saía com eles nas baladas, eu saía nas festas, e a gente bebia, né? A gente bebia, e porque eu achava que aquilo ali, que nesse momento ali, eu bebendo, eu saindo, eu indo nas baladas, aquilo ia tirar um pouco daquela ira, daquela revolta dentro de mim. É total ilusão, né? Total ilusão. Mas na hora era o que eu pensava, o que vinha na minha cabeça. E a gente bebia muito, saía e bebia muito. Até teve um dia em que meu irmão teve que me levar no hospital, porque a gente exagerou e eu entrei em coma alcoólico. Então eu tive que ir para o hospital. Naquela noite que ele me levou para o hospital, eu falei, ai Deus, eu não quero isso para mim. Mas eu ainda estava perdida, sem a minha identidade. Eu falava para Deus que eu não queria aquilo para mim, mas eu continuava, outras vezes me chamavam e lá ia eu novamente. Né? E totalmente perdida ali nas bebidas, né? E até que um dia o Senhor, Ele colocou um servo de Deus na minha vida, meu esposo, maravilhoso, lindo. O Senhor colocou ele na minha vida. E ele começou a falar do amor de Deus para mim, né? Ele começou a falar de Deus para mim. E eu ali ainda meio que me mantendo firme, né? E meio ainda resistente. E ele falou, mas vamos lá na igreja, vamos se aprofundar na palavra de Deus, vamos conhecer mais de Deus. Tá, então eu vou, eu falei para ele. Eu ainda lembro muito bem que eu falei, tá, eu vou.
né? E mesmo assim eu ainda continuava, eu ia com a minha mãe na igreja católica e eu vinha com meu irmão na igreja evangélica. E eu comecei, nesse tempo, eu comecei a fazer umas comparações. Eu ia na igreja católica, eu entrava lá de uma forma e eu saía da mesma forma. Eu não sentia nada, eu não sentia nada. E quando eu vinha na igreja evangélica, eu saía dali, eu saía com algo dentro de mim, algo queimando dentro do meu coração. E eu já sentia algo diferente acontecendo. E foi por um certo tempo até que eu tomei a decisão de aceitar Jesus e eu me batizei, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu vou entrar na mensagem que eu quero trazer essa noite. Nossa identidade em Cristo. Tá lá eu quero que os irmãos abram lá em Gálatas 4, 3, 7. Se os irmãos puderem colocar aqui. Gálatas 4, 3, 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Segue. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, segue, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, como eu falei aqui, né, amados, eu estava perdida, porque eu não tinha uma identidade, eu achava que o que eu estava fazendo era certo, né? Mas quando eu encontrei a minha identidade, eu até coloquei aqui, Deus nos deu uma identidade, a identidade de filho amado. Amém? Então, eu estava perdida, não tinha identidade alguma, até que eu encontrei a minha identidade de filha amada. Acreditar que Deus acredita em nós é a chave para uma identidade de filho. Acreditar que Deus acredita em nós é a chave para uma identidade de filho. Muitas vezes a gente até fica meio que frustrado, né? Porque às vezes a gente fica querendo ser, porque o Senhor Ele nos usa da maneira que Ele quer, né? Na nossa simplicidade, a gente muitas vezes se frustra porque a gente quer ser igual à pessoa tal, e não é, né? A gente tem a nossa identidade, cada um com a sua identidade. E o Senhor, Ele nos usa da forma que Ele quer, na nossa simplicidade. A gente jamais tem que se comparar com outras pessoas, né? O Senhor nos nomeou para fazer a diferença. Nossa identidade está escondida em Cristo. Somos cópia dele. Amém? Aleluias. Colossenses 3, 1 até o 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra.
porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Temos que ter temor de ficar sem Deus. O Senhor restaura sua identidade para, através de você, outras vidas serem transformadas. E eu creio, amados, que eu passei pelo que eu passei, para hoje eu estar aqui falando da minha identidade em Cristo Jesus, né? E dessa mesma forma, a gente tem que ser no nosso local de trabalho, né? E na sociedade, dessa mesma forma, nós temos que sempre estar cientes da nossa identidade em Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Temos que ser quem somos, cada qual com sua identidade, e ter segurança em fazer o que o Senhor nos chama para fazer. Na semana passada, a Gabi, ela trouxe a mensagem dela sobre perseverança, né? Eu até anotei um tópico aqui. Perseverança gera experiência e experiência, esperança. Então, quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, a gente tem perseverança. Que perseverança gera experiência. E experiência gera esperança. Amém? E a Andressa também trouxe para nós, há 2 semanas atrás, ela trouxe algo que me chamou a atenção aqui. De nós termos uma mente renovada. Como que nós vamos ter uma mente renovada? Nós vamos ter uma mente renovada se dedicando na palavra de Deus, se dedicando ao nosso tempo a sós com o Senhor, né? Aí o Senhor vai trabalhar, e aí nós vamos ter uma mente renovada. Eu vou pedir para os irmãos abrirem agora em Efésios 5, do 1 e o 2. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sua identidade está em quem você é filho. Eu até separei aqui uns tópicos que ontem a pastora ministrou no nosso culto de mulheres. Que a gente não pode, para florescermos, a gente não pode dar lugar à comparação. Como eu falei antes, eu não posso me comparar com, igual, vou citar aqui um exemplo, a Bia estava cantando aqui, ministrando louvor. Eu não posso me comparar a ela, porque o Senhor, Ele usa ela da maneira que Ele quer. E da mesma forma, Ele vai me usar da maneira que Ele quer. Então, eu não posso estar me comparando com ela. Ah, mas eu não sei fazer isso como a Bia faz. Eu não sei fazer aquilo. O Senhor, Ele me usa da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Amém? Outro tópico que também eu coloquei aqui, que ela trouxe, não ter contentamento no que Deus nos entregou. O Senhor, Ele nos entrega os dons. O Senhor nos dá os dons, né? Mas muitas vezes a gente não busca na palavra, não busca no tempo a sós com Ele, e a gente fica frustrado. Ah, mas porque eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria saber ministrar como a pastora, saber ministrar, né, como outro irmão, e eu não consigo. É o Senhor quem nos capacita do jeito e da forma que Ele quer. Amém? E também outro tópico que ela citou aqui, para florescer, exemplo de não florescer, é ter inveja. Ter inveja, mas o fulano lá, o meu amigo lá, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu não tenho, porque eu não consigo, porque isso, porque aquilo. Não, isso é inveja. A gente não pode ter inveja. Então,
né? São 3 tópicos que ela citou, que ficou muito forte no meu coração ontem, que são exemplos que a gente não irá florescer se a gente ter esses tópicos no nosso coração. Esses, né? Dar lugar à comparação, não ter contentamento no que Deus nos entregou e ter inveja. Amém? Sua identidade está em quem você é filho. E como eu falei no início ali do meu testemunho, né? Eu andava perdida, não tinha rumo, né? E eu achava que tudo que eu fazia estava certo. Eu estava tentando me esconder, do que Deus tinha para a minha vida, né? Tudo que eu procurei fazer quando eu era do mundo, nada me satisfazia. Eu procurava várias formas, várias coisas, e aquele vazio, aquele medo, sempre dentro de mim, né? E nada, nos lugares que eu ia, nas baladas que eu ia, eu até me perguntava, muitas vezes, eu parava e me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Já era Deus trabalhando ali, Deus tentando me mostrar ali que aquilo ali não era certo, que aquilo ali era errado, e eu me mantendo ainda ali, firme, resistente, né? Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, eu lembro muito bem que eu ouvi essa frase no dia que eu vim, né? Que o meu esposo me trouxe, eu ouvi essa frase. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então, nesse dia, foi assim, aquela sacudida, mesmo assim, que Deus me sacudiu, que eu falei, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Né? O Senhor já se entregou pela minha vida. E foi naquele dia, assim, que deu aquele mesmo, assim, né, aquele estralo assim que eu falei, não, chega, não quero mais isso para a minha vida, eu quero seguir os caminhos do Senhor, né? E o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém, amados? É uma palavra curta, né, mas é isso que eu queria deixar para vocês. Né, se você ainda tem dúvidas sobre a sua identidade, leia a palavra de Deus, né? Tire um tempo a sós com Deus, procure, medite na palavra de Deus, não deixe que as setas do inimigo venham te tirar do foco, né? Porque o Senhor, ele já pagou um alto preço pelas nossas vidas, aleluias, e nós estamos aqui hoje e que o Senhor, ele tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas. Amém, queridos? Amados, não pensem vocês, aqui como a gente está falando para jovens, né? Não pensem vocês que lá fora vocês vão se satisfazer nas coisas do mundo, né? Como foi falado aqui, identidade em Cristo Jesus. Como que eu vou saber a minha identidade? Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Vamos nos aprofundar no nosso tempo a sós com Deus. Ali nós vamos saber a nossa verdadeira identidade. É ali que o Senhor vai nos mostrar. Amém, queridos? O que eu queria deixar para vocês era isso nessa noite. Amém?